Bom, gente, mais um episódio aqui do Empreendedores do Paraná, aqui pela Associação Comercial do Paraná. Essa ferramenta feita para você que é empresário, para você que sonha em empreender e para você que é empresário e sonha em empreender, duas dicas. Para você que já é empresário e não registrou sua marca ainda, aqui nesse podcast vai ser importante você entender o que você tem que fazer para proteger sua marca. E para você que vai abrir seu negócio, saiba, não abra o seu negócio sem já registrar o nome da sua empresa, porque depois aí você vai criar um problema lá na frente. E eu vou falar, eu tô com o homem da solução. Odilon Grube, da Grube Marcas e Patentes. Odilon, meu amigo, meu parceiro, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, é tão bom estar aqui e, assim, de verdade, o Empreendedores do Paraná eu já venho assistindo e falo, meu Deus, quando que eu vou estar lá? E olha, hoje eu tô aqui. Sempre, mas não poderia faltar, né, Odilon? Porque Empreendedores do Paraná, além da sua pessoa como profissional, empresário, batalhador, empreendedor, sonhador, é lógico que você não poderia ficar fora aqui do Empreendedores do Paraná, porque a gente também vai falar de marcas e patentes, né? Então, olha, a importância de você registrar seu nome, e eu também já quero que se separe ali, para hora que a gente for falar disso, alguns cases, daquele case que se ele tivesse registrado não tinha passado por aquilo. E tem grandes nomes, né, no mercado que passou por isso, né? Tem. Mas antes de tudo, eu quero dizer o seguinte, quem é Odilon? De repente a pessoa está lá sentada, puxa vida, bom, eu também quero montar a minha empresa, já vou assistir porque eu quero ouvir falar sobre marcas e patentes. Mas deixa eu ver a história desse cara aí que é incrível. Quem é Odilon? Filho de quem? Irmão de quem? E da onde veio? Como é que você veio parar aqui? Fala pra mim. Tudo e não esconda nada. Olha, eu sou Odilon, filho de Alaide Grube e Odilão Grube, já falecidos. Sou o 13º filho do mesmo pai e da mesma mãe, então vou dizer pra você, se eu for falar o nome de todos os meus irmãos aqui, é um podcast só, né, pra isso. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre eles, tem pessoas desse mundo da minha família que são muito importantes pra mim, todos são, mas alguns fizeram partes muito importantes no meu desenvolvimento, acho que é importante também falar sobre isso. Vim de Guarapuava, sou nascido em Guarapuava, vim de Guarapuava pra Curitiba pra tentar a vida, né? Como todo mundo fala, né? Eu vou pra capital, eu vou, né, mudar de vida, vou ficar bem de vida, né? E, na verdade, eu entendi que não é assim que funciona, né? Você tem que trabalhar muito, tem que se esforçar muito para você conquistar o teu espaço, conquistar realmente seus sonhos, né? Porque o sonho não pode ficar só no papel, você precisa realmente transitar esse sonho do papel para a realidade, né? Todo mundo quer um carro, mas não fala qual é a cor, qual que é o modelo, tanana. Eu quero minha casa, mas não desenha essa casa. Então, muitas coisas a gente precisa pôr no papel de fato que você quer, né? E o Odilon saiu do interior para vir para cá para ser artista, inclusive. Né? Eu era para ser artista. Inclusive participei de um programa. Artista em que sentido? Às vezes, você quer ser artista? Você pode falar que pode ser um pintor, você vai... É verdade. Fica a dica. Vou dizer pra você, eu queria ser animador de palco, de programa de TV, e eu assistia muito Silvio Santos na época, existia um programa que se chamava, que ele tinha a participação de bancários que faziam transformistas lá, né? E eles transitavam esses personagens. E aquilo lá pra mim ficou na minha cabeça, assim, um dia eu quero estar na televisão, eu quero fazer animação de palco. E fui, né? Trabalhei numa grande emissora aqui da região do Paraná, que era transmitido só no Paraná o programa, né? Então, assim, fui ajudante de palco ali, animava, então tinha uns jargões bem legais, assim, sobe na vida, aí eu subi numa escada, né, dentro do programa. E como que eu cheguei nesse programa, né? As pessoas falam assim, eu fui lá bater na emissora? Não, né? O Odilon trabalhou aqui como caixa na Americanas, né? Fui 30 dias naquele de Natal, né? Então, fui 30 dias caixa. Não passei na experiência por causa da minha sexualidade na época, então tinha esse preconceito. Estamos falando de quantos anos? Estamos falando de 2000, né? Estamos falando de 24 anos atrás, Uau. né? Então, assim, e aí eu não passei na experiência porque eu era muito dedicado a ser atencioso com as pessoas. Então, a minha atenção incomodava, o meu cuidado com as outras pessoas, isso incomodava. E aí, era o sorriso na voz, era chamar o cliente pelo nome, e às vezes perguntava, né? Como que é seu nome? É Patrícia, então eu sou Patrícia. E aí eu passava a compra. E aí, dali, eu tive uma oportunidade muito grande de ser diarista. Então, eu limpei casa na Tílio Bório,
né, num prédio chamado Diamond. Um beijo pro pessoal dos moradores de lá. Inclusive, tenho contato, inclusive, com a primeira casa que eu limpei. E essa pessoa é a Dini. Se ela estiver assistindo esse programa, eu quero agradecer muito, imensamente, a oportunidade que você me deu, né, de me ajudar naquele momento. Eu fazia diárias e fazia massagem, inclusive, nos pés, né, porque eu aprendi em casa com as minhas irmãs que chegavam do trabalho, eu fazia massagem nos pés delas. E eu já me sentia massoterapeuta ali, né? E, na verdade, não tinha nenhum curso, só queria ganhar dinheiro, né? E aí, na época, eu fazia essas limpezas e tive a oportunidade de conhecer Rosani e Michel, que me deram a oportunidade de falar assim, ó, você vai sair dessa vida e a gente vai deixar você morando na nossa casa por 30 dias sem você pagar nada, mas a gente quer que você consiga um trabalho de carteira assinada. E foi aí que eu entrei no grupo Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. Lugar de gente feliz na época, era o slogan. Você fala lugar de gente feliz, eu lembro da música, que foi um sucesso. Aliás, eu tô pra dizer que foi, acho que, um dos jingles mais bem elaborados do Brasil, né? Eu não vou lembrar cantar esse jingle, mas é lindo, né? Sim, e aí o que eu trabalhava lá no Pão de Açúcar, comecei na verdade é onde era o antigo Paraty, que ficava ali no portão. No Japão, quase. Não, Japão, né? mas lá era no Cristo Rei, aí inaugurou o da República Argentina, que era 24 horas. E aí eu entrei ali. Na República Argentina. Eu entrei lá, fiz treinamento lá, porque estava inaugurando a República Argentina. Então, aí eu vim... O recrutamento foi lá. Foi lá. Primeiro lá. Eu trabalhava lá perto do Cajuru, do Hospital Cajuru e tal. E daí de lá eu vim pra cá nessa inauguração e eu fatiava queijo e presunto. E aí, resumindo um pouquinho da história, o apresentador de TV esteve tomando café e uma amiga minha sabia desse meu sonho, que eu queria ser artista. E ela chegou ele lá pra sentar na mesa, ela foi lá correndo no Frios, falou, Dilon, fulano tá lá sentadinho e ele quer café. E eu pensei, vai lá, entrega você o café e fala do teu personagem e já tenta vender teu peixe. E foi ali que eu vendi o meu peixe e trabalhando no Pão de Açúcar e indo pra emissora fazer o programa ao vivo todos os dias. A Mágico de Oz, que na época, hoje não existe mais, era uma das patrocinadoras das minhas roupas, então eu trocava de roupa todos os dias. E assim, foi uma história bem interessante e eu fui artista. Então quando eu saí de Guarapuava, né, eu fui expulso de casa, vamos dizer assim, né, e eu recebi 3 frases muito impactantes na minha vida. Você não vai ser nada nessa vida, você é uma vergonha para nossa família, sabe, e você é um vagabundo. Então foram 3 frases, assim, muito fortes. Vamos de novo. Você me falou que essas frases veio da sua casa. Da minha casa. Essas frases você falou agora. Isso. Pode repetir? Você vai ser um vagabundo, você é uma vergonha para essa família e você não vai ser nada nessa vida. Então, assim, são 3 palavras muito fortes para mim aqui naquela época. Você atribuía isso à tua... Você acha que o você não vai ser nada é por conta... Você acha que ali... pesou muito a questão da sexualidade? Eu tinha 16 anos, né, na época. Mas você pesou muito a sexualidade? Pesou muito a sexualidade. Porque naquela época, o que era o homossexual? Era o travesti que se prostituía ou o cara que sabe Deus o que ia ser, né? Ia se matar, enfim. E aí eu saí de casa nessa época, né? E antes de chegar em Curitiba, teve uma transição, né? Eu fui para Santa Catarina. Em Santa Catarina eu tentei ser... mensageiro de hotel, porque eu era empacotador de supermercado em Guarapuava, então eu gostava muito de atender as pessoas. E isso me blindava de olhar para minha sexualidade. Eu queria fazer bem para os outros, eu não queria olhar para mim e ver quais eram os defeitos que eu tinha, né? E aí eu não... Ou que diziam que você tinha. Isso, ou que me colocavam, né? E aí quando eu comecei a buscar isso, eu fui para Santa Catarina, tentei ser mensageiro lá e fui numa época muito ruim, porque não tinha... era fora de temporada, então, e eu me peguei a estar na casa de uma outra pessoa, inclusive, que me ajudou, que foi a mãe do meu padrinho, da minha madrinha, aliás. E aí, lá, eu não tinha mais dinheiro, então eu fui com a única passagem para Floripa, falei assim, hoje eu vou conseguir o emprego. E chegando em Floripa, passei o dia inteiro procurando trabalho, quando foi umas 4 horas da tarde, eu falei assim, não dá mais, não vou conseguir. E aí eu falei assim, agora... Por que tu foi embora para Santa Catarina? Porque eu tinha sido expulso de casa e tinha que achar um canto para eu poder viver uma nova vida, né? E eu não queria viver a vida lá. Tu foi direto para lá. E daí de lá eu voltei, né, nessa parte,
Mas eu cheguei em Santa Catarina e quando eu voltei, sabe aquela ponte que atravessa a Florianópolis? Eu atravessei aquela ponte a pé de Floripa até Palhoça. Então, se você está aí assistindo, depois você coloca no Google Palhoça, Santa Catarina, são mais ou menos uns 15 ou 20 quilômetros andando. E eu vim a pé de Santa Catarina e atravessei aquela ponte. Naquela ponte, e vou ser bem sincero, que eu não posso, não tô aqui para falar a verdade, e naquela ponte eu olhei para baixo e falei assim, putz, aqui é a hora. Acho que agora acabou, acho que eu vou encerrar essa dor, aqui que eu vou acabar com tudo. Será que é esse o momento? Eu me fiz essa pergunta. E ao mesmo tempo eu me disse, não, aqui eu era muito fresco, né? Então eu falei assim, aqui essa água suja, ninguém vai me achar, eu vou me jogar aqui, ninguém vai me encontrar, então assim, vou morrer lá em Guarapuava, né? E daí quando eu voltei para Guarapuava, né, nessa transição de Santa Catarina a Guarapuava, e lá eu não queria ficar em Guarapuava. Aí eu falei assim, não, agora eu vou para Curitiba e vou tentar a vida em Curitiba. Trabalhei um pouco em Guarapuava, ganhei um dinheiro e fui para Curitiba, né? Passei em Ponta Grossa, daí pulei para Curitiba, né? Eu transitei assim pertinho, que era onde eu tinha parentes para poder morar e poder tentar uma vida diferenciada. As pessoas mais próximas que poderiam me ajudar, dar suporte naqueles momentos. Isso. E daí quando eu cheguei em Curitiba, teve esse momento de eu trabalhar e quando eu cheguei no Pão de Açúcar, teve esse momento. E olha que engraçado, né? No Pão de Açúcar, eu tinha eu recebi um carinho tão grande que eu fiquei destaque do mês lá. Então, assim, sabe aquela foto que fica do lado do gerente nos supermercados? Eu tive essa foto. Olha que legal. Né? E assim, ganhei um cartão naquela época de R$50 em Vale Compra. E aquela época, vocês estão falando de 2000. Não, mas R$50 naquela época era muito dinheiro. Alguma coisa, né? E aí eu lembro que eu morava com a Cirlei, e a Cirlei falou assim, Odilon, pega esse dinheiro e compra uma carne. Eu falei, não, Cirlei, eu vou comprar um patins e vou sair daqui de Pinhais com meu patins e vou pro Pão de Açúcar todos os dias. Não, peraí. Você tá me falando... Não, você morava em Pinhais. Eu morava em Pinhais com a Cirlei na época. Aí você trabalhava no Pão de Açúcar da República Argentina. É isso mesmo. Agora na Praça do Japão. Até tá ali. Agora Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ali. Era ali. Era ali. E você... E aí eu peguei e comprei o roller. Mas por quê? Porque eu falei assim, eu vou comprar, eu vou economizar o Vale Transporte. Então o motivo maior foi a economia. Foi a economia do Vale Transporte, mas para gastar em outra coisa. Eu queria trazer aquele dinheiro para, tipo, um bem-estar, fazer alguma coisa. E como eram as fichinhas, e aquilo lá era empreendendo ali, né? Ali, né? Certo? Só que eu já comecei errado, né? Tipo, fui e comprei o patins, e o patins era R$50. E ela falou assim, Odilon, compra uma carne, vamos fazer um almoço, vamos comemorar. Não, Cirlei, eu vou comprar o patins, vou sair daqui 5 horas da manhã, vou chegar no Pão de Açúcar, vou trabalhar e depois eu volto e vai estar tudo bem. Eu pego a canaleta. Por Deus. Essa história tem pessoas vivas. Eu peguei 5 horas da manhã, mochilinha do Pão de Açúcar, tênis nas costas, tudo bonitinho. Coloquei o patins lá no terminal de Pinhais, que eu morava bem pertinho do terminal de Pinhais, e vim pela canaleta. Passinho. Mas você sabia andar? Sim, eu era fanático por patins, né? Eu adorava patins. E daí, na época, eu cheguei em frente à rodoviária e o patins começou a fazer... Abriu as rotinhas do patins de longe. E eu vou dizer pra você, saiu o coração do peito e foi pra virilha. Porque eu sentia como se eu tivesse acabado de sair de uma esteira, minhas pernas se movimentando. Sozinha. Tirando o patins, porque tive que colocar nas costas. E dali da rodoviária eu fui a pé até o Pão de Açúcar. Chegando, porque eu já tinha vendido os Vale Transporte. Sim. Eu já tinha gastado dinheiro, enfim. E nessa caminhada, cheguei lá, deitei, fui acordado pelo meu supervisor. Um beijo, supervisor, fui acordar aquele dia. O nome dele é a marca, acho que não vou lembrar agora, mas tinha um outro gerente chamado o Guido na época. Eu lembro que a marca do banco, do vestiário, ficou no meu rosto, de tão gostoso que tava aquele sono, porque eu tava muito cansado. Só que não terminou aí, né? Eu tive que voltar embora. E aí voltar da República Argentina até Pinhais, lá do portão, até Pinhais, eu fui de tubo em tubo, porque eu não queria pedir passagem, nada, e eu não queria pular a catraca. E o que eu fiz? De tubo em tubo eu fui perguntando, Pinhais é longe? Aí a pessoa falava assim, não, pega o ônibus aqui. Não, eu tô indo a pé, só seguir reto. Ninguém
em sã consciência, me deu a oportunidade de abrir a porta. Não, entra aqui, você tá sem dinheiro? Vamos por aqui, né? E eu fui a pé, foram 15 dias essa transição de a pé e voltar, porque eu tinha vendido os vale transporte, e a Cirlei, ela lembra até hoje, que ela me deu 15 dias de vale transporte, e ela falou assim, ó, você escolhe ir ou voltar a pé. E aí eu escolhi voltar, né, porque era mais tranquilo voltar. Mas foi uma história que realmente mexeu comigo. E aí mudou um pouquinho a minha percepção de decisão. Pensar antes de fazer, né, analisar se podia se fazer, se aquele produto era bom para fazer aquilo. Cara, foi muito surreal isso e eu aprendi com isso. Por isso que às vezes a escola, a melhor escola é a vida. Porque você não aprende isso na escola da quinta à oitava série ou o teu segundo grau, que na época era assim, né? Você não aprende isso lá. Você aprende coisas básicas da educação. Você não aprende a empreender. Você não aprende a fazer uso de uma organização financeira. Você aprende matemática básica, né? E é uma briga que eu vejo assim que deveria existir de nós para essa educação mudar a mentalidade e poder fazer isso diferente. Isso impacta na vida dos empreendedores. Isso até hoje, tá? Até hoje. Isso tem pessoas, por exemplo, que não investem em consultoria, em administração, para poder aprender a administrar o seu negócio. Agora, o importante do empreendedorismo é, você vai empreender, então entre rápido e erre logo, né? Então, esse foi o seu caso, esse errou bem rápido. Né? Ele fez o investimento num dia, no outro ele já errou. Já quebrou, Patins. E aí assim... Mas é importante, né? Porque daí você já aprendeu... ali você acha que ali você já teve alguma lição de pensar um pouco antes? Tive, principalmente aquela lição, eu te avisei, não era para ter feito isso. Então a gente escutar o outro, às vezes, é ser um pouquinho mais empático, né? Se a pessoa tá te ajudando, se ela tá dando uma opinião, ouve. E aí, se valer a pena, tenta, né? E aí, dessas tentativas, lógico, eu mudei bastante, comecei a pensar mais em mim, e aí eu fui procurar outras oportunidades de emprego, né? E aí foi que eu comecei a ir para outras áreas, e quando eu consegui entrar, eu trabalhei na área de plano de saúde, trabalhei na parte de call center. Quando eu entrei em 2009 na GVT, que é um grande, né, hoje já não é mais esse nome, né? Mas a GVT, quando entrou em Curitiba, foi uma universidade para mim, empresarial. Então, você, CLT, que está aí, né, às vezes não dá valor para o teu trabalho, aprenda a entender o que ele pode te entregar de bom, que é o conhecimento que você pode absorver através dele. E a GVT foi uma escola para mim de comportamento. Os meus gestores me lapidaram de forma assertiva, e ali eu reconheci que eu precisava mudar. Na GVT você atendia? Vendia linha telefônica. Pelo telefone mesmo? Pelo telefone. Caía a ligação, eu dava, olá, bom dia. Tinha que ser bem muito forte. Porque a venda, por si só, ela não é tão simples. Porque estava entrando ainda, né, a telefonia. Você falar com pessoas ainda oferecendo um produto, eu ouvia de tudo ali, né? Então, tinha que ter uma inteligência emocional. Fala-se de muita inteligência emocional hoje, mas e antes? Eu vou dizer para você assim, que foi uma escola, inclusive em meta, que daí eu tinha um objetivo. Para você ganhar, né, você tinha hora extra, você tinha os bônus de premiação por linhas vendidas, e a meta era vender 21 linhas por dia. Então, assim, você trabalhava 6h20, se vira, né? Você podia fazer 2 horas de hora extra, porque senão estourava lá, senão era o impacto com o RH. Então, e nessa época eu trabalhava à noite, então eu me esforcei muito, não me dediquei à minha saúde e deixei a minha saúde de lado. E foi aí que eu teve uma outra aula. Depois do Patins, né? Teve uma outra aula. Que assim, sempre valorize você. É você em primeiro lugar. Seja a sua alimentação, seja o cuidado que você tem com a sua saúde. E naquela época eu tinha um bom plano de saúde, mas eu não buscava me cuidar. E aí o que aconteceu? Eu tive H1N1, que foi bem em 2009. E essa H1N1 me deu uma lição tão gigante de vida que eu fiquei, né? Eu cheguei em casa, antes de pedir para ir para o hospital, eu cuspia sangue pela tosse. E aí eu tava com uma pneumonia num nível extremo alto por causa da H1N1, e junto com isso eu tinha já
perdido todas as vontades de viver em relação àquilo ali. Eu falei assim, agora deixa. Aí na época eu tinha amigos, me levaram, eu falei o nome do hospital, eu falei assim, eu quero ir pro Vita Batel, vou fazer uma publicidade aqui. Quero ir pro Vita Batel, e era o plano que cobria. Eu fiquei 30 dias na UTI. Dentre 2 intubações, a traqueostomia, que eu tenho tráqueo. E aqui é eu sempre falo assim, é uma marca que eu vou levar para a vida, e as pessoas sempre me perguntam, é muito engraçado, né, quando as pessoas olham, o que você fez aí, né? Para alguns eu abro, falo, para outros, falo assim, é um machucado, né? Mas minha cesárea. É minha cesárea de novo, né? Nasceu de novo. Isso. E é muito engraçado, porque dentro desse processo, né, eu me vi ali naquele hospital e comecei a pensar, a gente não é nada, cara. A gente não é a roupa que a gente veste. A gente não é o dinheiro que a gente tem. A gente não é as coisas que nós temos, o carro, a casa, a gente não é nada. Isso aqui não é nosso. E o que a gente tem que cuidar tá aqui dentro da gente. E ali eu aprendi a um valor significativo de ser. Porque eu vi aquelas pessoas me limpando, me cuidando, pessoas que nunca me viram, zelando pela minha vida, coisa que eu já não queria mais. Eu já não queria mais ter a vida. Eu tive abstinência ao propofol, eu tentei suicídio dentro do hospital pela 2ª vez. Então eu já tinha tentado lá foi na ponte, e agora... E aí eu fico pensando, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? E aí quando eu saí do hospital, eu saí com 42 quilos. E assim, eu era pele e osso. E aí eu comecei a entender que a gente precisa se olhar e nos dar valor. Olhar para dentro da gente e falar assim, mas o que eu tenho de bom para mim mesmo? E às vezes tem pessoas que precisam lapidar esse bom para elas. E eu comecei a falar assim, sim, eu sou bom. Eu sou bom para as pessoas, mas eu também tenho que ser bom para mim. Eu tenho que começar a me valorizar. Em uma semana eu engordei 10 quilos. E aí eu comecei a ver o valor de ser para as pessoas. Eu podia estar ganhando milhões com essa história. Porque ali sim eu fui resgatado e tive uma oportunidade gigante de dizer assim, gente, eu sou um milagre. E sou um milagre. Mas todos somos um milagre. Sim. Não existe exceção. Somos um milagre desde o momento que a gente atravessou aquela bolinha lá para dizer assim, e fecundar com o ovário. Nós somos um milagre a partir dali, porque você é único, né? E quando a gente começa a olhar para isso, fala assim, meu Deus, olha quanta coisa. E aí eu tô me preocupando em que celular que eu quero ter. Ai, que casa que eu vou ter. Deixa o tempo fazer isso. Se programe para isso, se prepare para isso. E aí veio, nesse momento, um olhar para eu falar assim, meu Deus, e agora? 6 meses afastado, voltei para a GVT, falei assim, vou ser mandado embora. E não. Eu bati na porta da enfermagem lá da GVT e falei assim, eu quero contar minha história. Mas não é para o mundo, eu quero contar para as pessoas que vão entrar aqui dentro. O valor que elas têm que dar para o benefício que é o plano de saúde. E aí você vê a importância de ter um plano de saúde. Porque cada diária minha na UTI, e é diária, é 1.800, quase R$2.000. Quem tem condição de pagar? Aí o seu salário tinha morrido. Tinha morrido. Se eu tivesse ido por um SUS, não desmerecendo, mas eu já não teria as mesmas condições de cuidado. Né? Alguns medicamentos meus custavam R$500. As boletas para manter eu vivo com os nutrientes, porque eu tinha perdido tudo. E aí, quando você começa a valorizar essas pequenas coisas, e aí mais um recadinho para o CLT, né? Que eu acho que é importante, bem importante falar isso. Valorize os benefícios que você tem com a sua empresa. Entenda que você precisa também valorizar e acrescer benefícios na tua vida, né? Que é o plano de saúde. E na época, quando eu voltei, bati lá e falei assim, eu preciso sair na revista, pra você ter ideia, da GVT. Poderia ter sido mandado embora? Poderia, mas se eu tivesse me acomodado. Sim. E aí, quando eu saí da minha zona de conforto, eu falei, espera aí, eu preciso mudar. Aí eu comecei a analisar como é que era os instrutores de treinamento, porque era uma coisa que eu adorava, era treinar pessoas. E aí eu passei num talento interno, na época, para ser instrutor de treinamento de técnico de instalação de linha telefônica. Eu nunca subi num poste, para você ter ideia. E eu treinei mais de 9.000 pessoas para instalar linha telefônica. E dentro desse cenário, dentre atendentes e operadores e mais os técnicos, tudo isso
passavam muitos por mim. E eram 30 dias de treinamento, era uma técnica que eu criei e desenvolvi para que a minha aula fosse boa, gostosa. Então eu era o diferentão do negócio. Mas não é porque eu queria ser estrela. É porque eu queria dar o melhor. Eu queria dar o meu melhor porque eu ganhei uma segunda chance. E as pessoas acham que isso é estrelismo, mas não. Eu preciso mostrar que eu estou grato pela segunda chance. E como é que eu mostro essa gratidão? Sendo bom pro outro. Sendo bom. O que você me traz aqui muito, Odilon, eu também gosto de falar muito, quando eu estou na oportunidade de falar com empresários, com pessoas, com qualquer tipo de pessoa que sonha em ser alguém, e para ser alguém você tem que começar em algum lugar, né? Uma coisa é fato, né? Nós temos hoje um índice empresarial de pessoas, de 100% das pessoas, 1% é investidor, 4% empresário, né? 35% empreendedores e os outros 65% são CLTs, pessoas que estão trabalhando na empresa de alguém. Então, veja que nós temos a maior fatia de pessoas CLTs. Então, o empreender, ser empresário não é para todos. Não é para todos, né? Então, o que eu sempre falo aqui, o que você tem mostrado no nosso bate-papo desde o início, da importância de você ser e valorizar. Primeiro que a gratidão é o começo de tudo, né? Valorizar o trabalho que você está. Deus já fala, né? Seja grato no pouco e te darei o muito. Quem não é grato no pouco, não terás nem aquele pouco, né? É bíblico isso. Mas se você não tem condições nesse momento de empreender, montar uma empresa, seja o melhor empreendedor no trabalho do outro, daquele que está te empregando, te dando condições de trabalho, te dando trabalho, né? Para que você possa fazer isso. Então, é isso muito que não só pela segunda chance, você já dava esse valor quando você teve a chance, Sim, né? sim. E é lógico que a segunda chance, quando você entendeu que a vida é mais importante do que tudo, aí você valorizou 10 vezes mais, 100 vezes mais essa oportunidade e você foi ser melhor, né? Sim. Porque lá no começo da tua história, você saiu de casa, né? Você saiu de casa falando que você não seria ninguém. Então, uma das coisas que você em casa pode fazer, você pode ser o assassino do sonho de alguém, né? Então, porque a gente sai de casa querendo ter, nunca sabendo o que vamos ser, né? Mas a gente tem que aprender a ser primeiro. Agora, se você matar o ser de alguém, não se preocupe porque ele não vai ter, você está matando a vontade dele buscar o ter, né? E as pessoas precisam descobrir quem é primeiro, né? E o Odilon teve, me corrija se eu estiver errado, mas o aprendizado que você teve no caminho, que Deus mostra muito você saiu de casa não se sentindo alguém. Então o teu ser já tinha morrido em Guarapuava, Sim. né? E aí você teve as dificuldades da vida porque você não sabia quem era. Bem isso. Sim ou não? Sim. Quando você entendeu que as pessoas lá no hospital te cuidou e você era importante para alguém, você descobriu que você era alguém. Então o teu ser nasceu de novo, é isso? Sim. Então essa tua marca é do teu ser. Isso. Pode ser assim? Mais ou menos isso. E aí assim, ó, o mais engraçado que eu até não comentei, que quando eu perdi minha mãe, quando eu falei do nome dela aqui, em respeito a ela, o carinho que eu tenho nesse processo da gente entender que eu nasci eu tive uma segunda chance lá, porque quando ela faleceu, eu estava no carro com ela no acidente. Então eu estava voltando de Curitiba para Guarapuava e a gente, o meu pai acabou dormindo no volante, estava cansado, acabou dormindo e a gente perdeu a minha mãe ali naquele acidente. E eu estava no colo dela, quando ela passou eu para o banco de trás, naquela época não tinha SAMU, não tinha obrigação de cinto de segurança, Cadeirinha, e eu naquela época quebrei o bucomaxilo, então o queixo aqui meu era platina que foi colocado, e eu não pude me despedir da minha mãe naquele momento. E aí eu fui criado pelos meus irmãos, e eu não os culpo, e jamais os culparei, que fique muito claro isso, pelas coisas que aconteceram. Porque ninguém é obrigado a aceitar ninguém. Mas uma palavra muito grande que eu conquistei foi o respeito, sabe? O respeito que eu me dei primeiro para eu conquistar o meu respeito. Então eu me respeitei como ser humano, eu comecei a entender que eu podia mais e que eu sou muito mais, mas basta eu querer. E aí eu coloquei uma autorresponsabilidade em mim sem saber que eu estava fazendo isso. Olha que incrível. Tinha coisas que eu vou nas palestras e vejo,
Cara, mas eu já faço isso na minha vida, sem saber que aquilo está me deixando bem pro caminho que eu tô guiando. E aí, quando eu penso e volto lá atrás, nos meus 5 anos, que eu tive uma segunda chance, ali foi a terceira, né? Seria a terceira chance que eu tava tendo. E nesse processo, eu falei assim, meu Deus, eu sou uma joia rara. Só que daí tem pessoas que não acreditam que elas também são joias raras. E que precisamos ser lapidados. E a vida nos lapida. Porque nós somos imagem e semelhança, Carlos, do nosso Criador. E como é que eu posso ser imagem e semelhança daquilo que às vezes eu não acredito, daquilo que eu não confio e daquilo que às vezes eu questiono? Você acha que eu questionei Deus quando eu saí do hospital? Por que comigo? Jamais. Eu falei assim, que bom que foi comigo. Por quê? Porque hoje eu tenho uma linda história para poder transformar aquela joia que está ali, às vezes, deslacerada, desnutrida de informação, vamos falar dessa forma, e eu lapido ela como eu fiz por 12 anos nas minhas caminhadas de treinamento, lapidando pessoas e fazendo elas tirarem o melhor delas. Porque nós temos todos os dons. Basta a gente trabalhar eles. E a gente já nasce com ele, né? Já nasce com eles, e aí a gente pede paciência. Sabe o que acontece? Coloca a pessoa mais terrível do teu lado. Aliás, Senhor, eu falo pra você, Senhor, chega de paciência, tô tranquilo, eu sou um cara paciente, eu sou bem paciente, viu, Senhor? Não, então, assim, gente, olha, antes de mais nada, o bate-papo tá legal. Esse cara incrível aqui, que já mostrou que Deus proporcionou para ele 3 novas chances de vida, e aí o valorizar a vida aqui dele é incrível. Mas quero falar com você, manda essa história para alguém. Ó, aperta o aviãozinho aí, compartilha esse podcast com algum amigo que está empreendendo, já mal começou o negócio, já quer desistir, né? Mal começou a oportunidade, saiu de casa para poder sonhar e a vida já começou a dar uma dificuldade e você já quer desistir. Ei, calma, não desiste não, tá? Manda para os seus amigos nosso podcast aqui, que essa história tá linda, que não acabou ainda, tem muita coisa por vir ainda. E é lógico, não deixa de seguir a nossa rede social aqui, @CPDigital, também os nossos canais no YouTube, saiba tudo, porque aqui a ACP, Associação Comercial do Paraná, foi feita para você empreender, para você que quer começar a empreender, para você que já está empreendendo e o processo está pesado. Aqui nós temos ferramentas para ajudar você, assim como o Odilon, pessoas que passaram pelo caminho, pelas dificuldades, pode aliviar a sua caminhada com as histórias e experiência. O novo precisa se aliar com a experiência. A Associação Comercial é essa experiência que traz para você histórias incríveis. O nosso podcast Empreendedor do Paraná foi feito para isso, tá bom? Agora, é claro que o Odilon vai falar um pouquinho da empresa. Agora, antes de falar da empresa, como é que chegou essa questão de eu vou ser empresário? Porque eu sei que você já vem caminhando e empreendendo dentro do trabalho do outro, né? Porque você foi se descobrindo ali. Quando você vendeu patins, que você queria economizar os vale-transporte, porque a gente quer economizar para poder viver e comprar com outras coisas. Você quer melhorar de vida, né? Sempre. E a melhoria começa pela economia. Concordo com você. Agora, analisar quando comprar, o que economizar, beleza. O teu caminho empreendedor já veio ali. Foi trabalhar e queria atender pessoas. Então, você também trabalhou no setor hoteleiro, né? Você foi atendente lá também, né? Como é que foi essa parte sua aí? Então, eu tentei entrar na rede hoteleira para trabalhar, mas não tive essa oportunidade. Uma pena, porque né, eu era... Era um dos teus sonhos? Era um dos meus sonhos, porque eu adorava receber pessoas, eu adorava fazer com que as pessoas se sentissem bem, porque mesmo eu não estando 100% bem, eu queria que as pessoas estivessem. Então, eu queria agradar para me sentir agradado, sabe? E por ser o caçula, né, dos filhos... todo mundo achava assim, vai ser o mais mimado, vai ser o que vai ter tudo. Não foi assim. Não foi assim porque eu peguei a última raspa das oportunidades. Meu pai teve cassino, né? Minha família era bem de vida numa época, mas meu pai esbanjava muito dinheiro. Então ele não tinha um cuidado, zelo com o dinheiro. Então eu não peguei essa parte. E aí o que acontece? Em 2016, eu me vejo desempregado, né? E falei assim, não, eu vou ter que abrir a minha empresa de consultoria e eu vou trabalhar com treinamento. Eu vou desenvolver pessoas, eu vou trabalhar com pessoas. E aí
conheci Daniele. Vindo da GVT que te inspirou isso. Isso, né? me inspirou. Eu tive uma oportunidade. Por isso que eu digo, aproveite as oportunidades que as empresas te dão de você se autodesenvolver, né? Então, assim, isso é muito importante. E aí, quando eu resolvi, eu já tava com o Odilon Show, não sei se você lembra, eu fazia o Odilon Show no Facebook ao vivo, era um programa que eu fazia ao vivo, quem gravava, inclusive, tá aqui na produção, né? Ele que acreditou e gravava os programas toda quarta-feira, às 9 horas da noite, eu entrava ao vivo. Tinha gente que ligava no programa para participar. O Odilon Show você fez depois, você me deu um treinamento quando eu tava começando lá em 2000 viu? Isso mesmo. Logo depois... Foi logo que eu comecei o Odilon Show, porque daí a gente tinha conhecido a Sara, que me apresentou você. Um beijo, Sara. E aí, quando eu recebi essa oportunidade de fazer o Odilon Show, vendo que eu queria ser artista. E eu tinha ali o Facebook ao vivo, não pagava nada. Então eu vou criar meu próprio programa. Já que ninguém me dá a oportunidade, eu vou criar a minha própria oportunidade. Tá aí. Você não tem oportunidade? Crie ela, né? E foi o que eu criei. E pra você ter ideia, tinha pessoas que iam assistir ao vivo lá no prédio que eu morava. E eu gravava ele num telão, era muito engraçado. E aí tinha gente que patrocinava, me dava brindes pra eu sortear. Eu não ganhava R$1 de ninguém, né? E aí as pessoas... Até eu parei o programa por causa disso, que eu tava me dedicando e tinha pessoas se dedicando junto comigo e a gente não tava sendo remunerado. E isso pra mim, eu tava me entregando porque era meu sonho. Sim. E as outras pessoas estavam participando desse sonho, mas elas precisavam também ser ajudadas, né? E aí eu acabava não tendo como ajudar. E quem quiser assistir, tem esses programas gravados lá no meu Facebook, tá? E aí o que acontece? Quando eu criei o programa, eu já pensei, putz, eu vou começar a trabalhar com isso, né? Vou vender meus cursos, vou começar a trabalhar com treinamento. 2016. Só que nessa época não tinha muita questão de treinamento, porque ninguém valorizava a capacitação, ninguém tinha isso como todo, mas deu um boom em 2020. Olha a explosão que deu agora da mesma coisa, né? Como é que pode, né? E eu já tava pensando isso antes, só que eu entrei no momento certo, no momento errado e tudo bem, mas tá tudo bem. E aí, em 2020, quando veio a pandemia, eu já tinha o meu CNPJ aberto da Grube, consultoria. Eu falei assim, gente, agora tô desempregado de novo, pela segunda vez. E nesse momento caótico de pandemia, eu falei assim, meu Deus, onde eu vou? Aí minha sobrinha me liga de Guarapuava, Patrícia, um beijo, gratidão, porque com você eu comecei a minha empresa Grube Marcas e Patentes. Foi com a ligação dela que ela pediu, tio, eu tô querendo registrar uma marca minha, eu vou começar um podcast de veterinária que ela ia começar. E aí eu falei assim... Como faz? Ela falou, como faço para registrar a marca? E eu trabalhava numa empresa antes. E eu falei assim, não, peraí. Eu sei como é que funciona. Eu vou perguntar para minha sobrinha se ela confia em mim. Daí eu desliguei a ligação, liguei no outro dia para ela e falei assim, você confia no teu tio? Claro, tio, confio. Então, a Grube Consultoria tá registrando tua marca. Que na época eu tinha colocado esse nome. Aí... eu falei assim, a Grube Consultoria vai registrar teu nome e a gente vai fazer a primeira marca da nossa empresa, que era minha nessa época. Eu até falei com meu parceiro na época, falei assim, ó, você aguenta pelo menos 2 meses. Se não der certo, eu volto pro CLT e vai dar tudo certo. Mas você confia que vai dar tudo certo? 2 meses só para eu poder estruturar a Grube. E aí foi que começou. E aí eu fui mais além nesse sonho. Eu comecei dentro de casa, no quarto de casa, no Xaxim. E eu falei assim, não, mas agora eu preciso... O primeiro dinheiro, olha só, eu comprei uma impressora, gente. Eu comprei uma impressora com o dinheiro da minha sobrinha. Eu pensei, ainda bem, impressora para trabalhar. Poderia ter sido um patente. Podia... né? E aí eu investi esse dinheiro e comecei a Grube ali. E aí pessoas começaram, olha que energia, né? Eu mudei minhas redes sociais, porque eu sou formado em marketing, gente. Então, assim, eu tenho uma capacitação... né? Fiz minha pós-graduação em gestão por competência, então eu tenho, e dentro desse cenário que eu trabalho, tem pessoas junto comigo. Tem o Dr. Paulo Persona, que você conhece, que é um ser humano incrível que está do meu lado. Tem a Dani, que é a minha colaboradora, que trabalha no protocolo. Então, se una de pessoas importantes perto de você e faça por eles, né? Cresça com eles. Então, assim, e foi o que aconteceu. E hoje a Grube está aí fazendo seus 5 anos agora, que a gente vai começar, vai entrando nos seus 5 anos, com uma
visão assim incrível, né? Tenho meu sócio, né, que entrou em 2000 também, em agosto ou setembro, outubro, foi quando eu assinei o contrato com ele, que ele entrou como sócio meu, e assim, a partir dali, pra você ter ideia, depois de 3 anos de Grube, eu acabei entrando de sócio em outra empresa. Então você imaginava ter 2 CNPJs hoje, né? Imagina, assim, quem não tinha nada, não tinha nem emprego, saía do emprego, tentava montar um negócio, depois parava, montava de novo. Hoje e é luta. só tá crescendo. E é só crescendo, mas é luta. E aí as pessoas precisam parar de se apegar a historinhas. Sim. Chega de dizer que a vida tá difícil. Chega de dizer que não tem oportunidade. Chega. Olhe para você no espelho e fala, você vai ser a sua própria oportunidade. Transforme a sua vida. Mas você tem o poder da palavra. E a palavra tem um poder sobre você, inclusive. Se você malgorar o teu pão, meu Deus. Não vai vir, né? Não vai vir. E aí são valores que a gente começa a pôr e impor, né? Porque daí eu coloco para mim, eu não aceito menos que isso, porque eu me responsabilizo pelo meu futuro. Eu coloco à frente, né? Lógico, a honrar pai e mãe, né? Sempre, jamais, Deus acima de tudo. E a gente começa a entender que a gente pode mais. E aí as pessoas me olham, mas Odilon, hoje o que você faz? Você dorme? Aí eu falo, né, agora vamos entrar num assunto bem interessante. Hoje eu sou o Odilon empresário, né, da Grube, Marcas e Patentes. Sou o Odilon sócio, né, da Ouse, que é uma empresa de marcas e patentes, também de marketing, que também está dentro da ACP hoje, né? Temos dentro do grupo, né, outras empresas, mas quando aí entrei como coordenador, fui convidado a ser do CJE, que é o Conselho Jovem Empresário. Desculpa, eu não sou jovem, eu sei, né? Não, mas hoje a gente está... Jovem não está na idade, está no espírito de fazer sempre o melhor para o outro e para o negócio. Isso mesmo. E daí no CJE, e assim, foi uma paixão com a ACP de início. A ACP eu conheço ela há muitos anos. Eu fazia hostess para a ACP nos eventos. Eu era aquele cara que recepcionava os convidados. De alguma maneira você foi concretizando os seus sonhos ali, por ali, né? E pra você ter ideia, na época, eu queria ser... Você gostava não, né? Já deu pra perceber. Você ama trabalhar com pessoas, né, Odilon? Gente, juro pra você, as pessoas pra mim são muito importantes. Demais. Na minha vida. Sem as pessoas eu não tinha chegado a lugar nenhum, sabe? Então, assim, as pessoas me deram oportunidades, né? Então, assim, quando eu lembro das minhas histórias, eu trago aqui, desculpa eu estar me emocionando, mas assim, o fato é você valorizar isso. São poucas pessoas que valorizam ter um Carlos Lima na história, que é onde eu palestrei para um grupo de pessoas no começo da tua história, sabe? E isso é criar história, né? E muitas pessoas... Acreditei no treinamento quando ninguém acreditava. Olha aí, ó. Né? E eu não era conhecido e ninguém sabia quem era o Odilon, inclusive ninguém sabe quem é o Odilon, de verdade. O mundo ainda vai conhecer. Vai. Tanto que eu falei ainda, uma vez eu falei assim, um dia, né, eu vou brincar aqui, um dia a Globo vai me achar, né? Mas aí dentro desse processo, com as pessoas, por isso que eu falo, eu amo as pessoas, até que, mesmo que elas me decepcionem, eu ainda as amo, porque não é sobre o que elas fazem para mim, é aquilo que eu deixo entrar dentro de mim. Perfeito. Então, assim, a pessoa fez, mas é sobre ela, não sobre você. Sempre. Né? E aí, sempre tente andar na linha dentro desse processo, né? Ninguém faz nada para você, ela faz para ela mesma. Isso. E aí, a gente teve o primeiro café de negócios do CJE, que foi gerenciado... Foi incrível, né? Foi gerenciado... Foi maravilhoso. Foi gerenciado por mim e pela minha vice, Camila, né? E a Camila tá do meu lado e a gente tem feito um trabalho gigante lá dentro. E foi com maestria, porque a gente trouxe novos associados para conhecer a casa. A ACP é o maior polo de desenvolvimento pessoal que a gente pode ter para a empresa. Né? E, gente, tem gente que não conhece 1% do que a ACP tem para nós. E a missão né? do CJE é levar essa ideia, isso para fora, né? E dentro desses produtos que a gente tem dentro do CJE, que nesse café foi incrível, que a gente trouxe mais de 10, 12 associados novos num café,
Isso é histórico, sabe? E aí a gente fez essa internacionalização dessas pessoas para dentro do CJE, já estão se tornando membro, e eu quero, e vou colocar aqui para registrar, tá? Tá. Eu quero que o CJE seja um dos maiores grupos dentro da ACP. Uau! Que transforme polos dentro do projeto, que é trazer essa diversificação de saber o que é o associativismo. O associativismo não é só você pagar e ter associação. É você usufruir dela, buscar dela o que ela tem de melhor para entregar para você. Então, se você está com dificuldade de lead, vai atrás da CP, que a CP vai te ajudar. Se você está buscando parceiros de negócio, vai na CP, que você vai encontrar as câmaras setoriais, você vai encontrar o CJE, você vai encontrar a Albani lá com as empreendedoras de mulher, que é incrível também o trabalho. Então, é só você chegar. A porta sempre foi muito bem aberta para todo mundo. Não se fecha a porta dentro da CP. Você cria-se oportunidades lá dentro e você cresce. Só que lembre de uma coisa. Isso aqui vai ficar gravado também para a vida. Não seja interesseiro. Seja interessante. Sempre para as pessoas. Porque as pessoas precisam ter você perto como uma pessoa interessante e não interesseira. Então, eu sempre busquei ser interessante para todo mundo. Então, os meus cafés que eu faço e posto, que eu faço depois do café, eu chamo essas pessoas para tomar café na minha empresa. Sim. E não é um café, é um relacionamento. E antes de uma venda, existe um relacionamento. Ninguém te compra porque você tem um preço bom ou que você tem um produto bom. Primeiro, elas compram pela pessoa que você é, porque antes de um CNPJ vem um CPF. Sempre, né? sempre. E aí é a forma que você conecta essas pessoas. E o que eu faço? Eu falo assim, ó, você vai entrar aqui, a gente vai ter um polo de oportunidades para te ajudar. Você, empresário, trazendo a sua marca para a Grube, eu vou te trazer os teus melhores fornecedores, eu vou trazer um leque para você e não vou ganhar nada com isso, porque não é o meu negócio. Sabe qual que é o meu negócio? É pulverizar a gratidão. E que como eu fui grato para aquela pessoa vai ser grato com outra e vai indicar a outra sem falar assim, quanto que eu vou ganhar com isso? Isso é tão preocupante. E quando essa pessoa joga essa fala para mim, eu falo assim, desculpa, eu acho que o café acabou. Vai parar ali, né? Sim. Dilon, infelizmente a vida é essa, né? Cara, eu vou falar para você assim, cara, é incrível falar com pessoas como você, primeiro pelo conhecimento, mas muito mais do que isso, acho que a gente tem que se inspirar em história das pessoas, a história, a vontade de persistir, a resiliência, eu não digo nem resistência, né? A resiliência ela é maior que a resistência, porque a resiliência é quando você já não resiste muito e você ainda insiste, né? Então, de grandes empresários que estão hoje, porque todos que estão no auge, no topo da montanha, eu sempre falo que o topo da montanha é o pé da próxima montanha que você vai começar a escalar, é o outro grupo que você já vai mudar para poder continuar crescendo. Então, não é sobre você ou eu, é sobre nós, é sobre a gente estar junto, ser interessante para todos. E eu sempre falo eu tenho uma fala na minha empresa que você pode ter se decepcionado com pessoas, e deixa eu te falar, você vai se decepcionar com pessoas. As pessoas vão te trair, elas vão falar mal de você, você vai ajudar, elas vão falar mal de você, vão apunhalar por trás, e você não vai poder fazer nada porque é a sua palavra contra a outra. E mais uma coisa você pode ter certeza, a vida mostra verdadeiramente quem é quem. Porque quando você não deve nada para ninguém, então você não tem que ficar se explicando. Mas eu sempre falo, mas as pessoas são difíceis. Eu perdi com pessoas. Ei, você perde com pessoas, mas você só ganha com pessoas. Então, não desanima dela, não. Eu sempre tenho um amigo que fala assim, Carlos, eu nunca fecho a porta para ninguém. É ela que fecha quando ela sai, porque daí não abre de novo, entende? Então, eu também não fecho. Agora, quando você conhece ela pela primeira vez, quando ela vai embora, você sabe que aquela porta não vai abrir, e não é eu que não vou abrir. Ela não vai ter coragem de abrir aquela porta porque ela sabe o que ela fez. Então, gente, a vida é assim, é para nós aprendermos a nos relacionar. O Dilon traz a história dele, que ele saiu de casa ouvindo que você não ia ser nada, o teu ser, você já foi profetizado que você não ia ser nada, e depois a vida mostrou para você, porque daí Deus trabalhou você, mostrar, não, você é alguém para mim. E você foi aprendendo. Quando você descobriu que você é para alguém, você começou a ter.
Sim, Enquanto a gente não descobre quem a gente não tem nada na vida. Sim ou não? sim, com Céu, certeza. que aprendizado hoje, meu amigo. Meu Deus. Dilon, Pra nós, né? quero agradecer mais uma vez. Cara, tá com você aqui, a gente não faz um podcast, dá pra fazer uns 10 com a história que a gente tem aqui, mas quero te fazer o convite, porque o microfone do Empreendedores do Paraná está aberto para você, para quando, a hora que você quiser, para falar do CME, para falar da Grube, marcas e patentes, e você que quer registrar a sua empresa, coloca para nós aí o arroba da Grube Consultoria aí, né, da Marcas e Patentes, e também o arroba aqui do Odilon Grube. Segue ele lá e fala com ele que eu tenho certeza, o carinho que ele trata a sua empresa e a sua marca é incrível. Se você não sabe que marca fazer, também vai ter essa consultoria. Bem, É isso? é isso. Obrigado, Grube. Eu que Meu amigo. agradeço imensamente o convite. Acho que fica aí o pensamento, né? Juntos somos mais fortes, mas juntos também vamos mais longe. E para nós finalizarmos hoje, agora, eu te agradeço por toda a nossa história, mas eu quero te fazer uma pergunta bem rápida. E eu sei que essa daqui vai ser algo incrível para você. Uma pessoa mais rápida, tem que ser rápida assim, sem pensar muito, que você se espelha. Olha, eu me inspiro, na verdade, eu me inspiro em 5 grandes mulheres. Aí sim. Só que uma delas já se foi, que são as minhas irmãs. Elas fizeram da minha vida quem eu sou hoje. Elas me trouxeram a ética, me trouxeram o profissionalismo, porque elas foram isso e isso traz para mim esse viés de sempre ser o melhor naquilo que você faz e fazer com excelência. Então, assim, não sei fazer, busco fazer, né? Então, foram 5 mulheres, a Eliane, a Romilda, a Roseli, a Rosemarie e a Rosilda, que são irmãs minhas hoje que eu levo para a vida. A Rosemarie, que é falecida, ela me trouxe essa resiliência, porque ela era uma pessoa incrível e foi ela que estava comigo no acidente. E ela prometeu em vida para minha mãe que ela criaria todos os filhos da minha mãe e foi o que ela fez. E vou dizer aqui, só para contextualizar, quando o filho dela completou 5 anos, ela faleceu num cateterismo. E ela deixou ele com 5 anos para os irmãos cuidarem. Então eu vou dizer, ela me pegou com 5 e deixou dela com 5. Então é uma história incrível e que eu levo para a vida e ela é para mim um exemplo de ser humano. Talvez a chance para os irmãos fazer por ela o que ela fez por vocês. Bem nisso. E foi o que a gente fez. Hoje o filho dela já está seus 24 e 25 anos aí, acho que acredito eu. E eu sei que é incrível. Lucas, Rogério, se você assistir, você é uma bênção para nós. Um ponto negativo do Odilon. Eu não consigo. As pessoas falam, né, que eu sei me Ponto vender. negativo é não ter ponto negativo. Bom, eu sou aquariano, né? Eu também sou. E aí eu digo que o meu ponto negativo é que eu não sei me vender, por isso que eu fico pensando, eu não consigo me vender, eu não consigo A gente levar o todo meu... mundo, mas a gente não consegue dar valor na gente mesmo. Isso, tipo, levar o meu treinamento, as minhas palestras e a minha empresa pro mundo. Esse é eu tô tentando, né? Mas vou mudar, se Deus quiser. Odilon, pra gente fechar com chave de ouro. 2024, né, nesse podcast hoje, um Odilon que contou toda a sua história. O Odilon de hoje, presente, é o Odilon do futuro, daquele Odilon que estava dentro de um carro, né, num acidente, né, e que mal sabia o que a vida ia ser para ele, mas estava perdendo a parte mais importante da sua vida naquele momento. O que esse Odilon de hoje falaria para essa criança de 5 anos naquele dia, se você tivesse a oportunidade de estar sentado do lado dele, naquele momento? Eu vou um pouquinho mais além, assim, porque ali eu não tinha muito senso do quem era o Odilon e de que o Odilon poderia ser, né? E quando ali eu estava tendo uma segunda chance de vida para ser quem eu sou hoje. Mas aquele dia na ponte foi o dia que mais me pegou. E aí hoje eu quero dizer para aquele cara lá da ponte, obrigado por você não ter desistido de mim naquele momento. Porque se você desistisse de mim, eu não poderia ser luz, ser quem eu sou hoje na vida das pessoas. Então, muito obrigado mesmo por você não ter desistido ali naquele momento. E eu sei que você queria e como você queria. Porque estava difícil para você. E eu sinto hoje aquela tua dor lá. Hoje, para mim, é uma ânsia de fazer pelo outro. E eu vejo que muitas pessoas, naquele momento, poderiam estar desistindo delas mesmas. Mas eu tento mudar isso para elas pararem de
se criticarem, de se cobrarem, porque tudo tem o seu tempo. E eu tive o meu tempo por essa segunda chance. Então, muito obrigado àquele Odilon que em 2016, naquela ponte, não desistiu dele. É isso que eu quero agradecer. Todo mundo tem seu tempo. Todo mundo. Inclusive nós, que o nosso tempo acabou. Muito obrigado, Brasil. Muito obrigado, empreendedores do Paraná. Muito obrigado, Odilon. Cara, sucesso Para nós. para vocês também. Obrigado. Amém. Tchau, gente.